Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Bom dia, Tudo Isabel. bem, senhor. Então tá bom. Estamos aqui, né? Tocando a vida, né? No meio dessa pandemia aí. Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver aí o que nos espera efetivamente. E vamos iniciar a nossa aula de hoje, do dia 6 de maio. Perfeito. Já temos bastante alunos aí que ingressaram na nossa aula. Eu vou, inicialmente, já passar o trabalho para B2. Perfeito. Então, já vou iniciar passando o trabalho para vocês. E a entrega é a semana que vem, porque eu já tenho que fazer o lançamento. Porque já estamos bem próximo das provas B2. Perfeito? Já estamos bem próximo, né? Então, efetivamente, vou passar para vocês o trabalho, para vocês já irem adiantando. Já vou, efetivamente, comentar a respeito do que a gente vai tratar desse trabalho, para que a gente possa aí ter um desenvolvimento tranquilo dele. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Compartilhar. Compartilhar a tela. Compartilhar. Compartilhar. Então, está aqui o tema do nosso trabalho. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim, professor. Então, tá bom. O tema na verdade, são algumas perguntinhas e um trabalho simples aí de busca, até mesmo na internet, a gente acha bem fácil. Então, peço a todos aí que anotem, mas de qualquer forma eu vou remeter aí via WhatsApp para a Elaine Moreno, para ela repassar para vocês. Então, a primeira indagação a ser feita é: o coronavírus pode ser considerado doença ocupacional? Esse tema ele teve uma decisão bem recente do Supremo a semana passada. O coronavírus pode ser considerado doença ocupacional? Tá? Qual foi a decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto? Essa decisão saiu a semana passada. Bem recente, tá? Foi uma liminar que o STF deu a respeito se o coronavírus pode ser considerado doença ocupacional ou não. Quais os direitos trabalhistas que, porventura, o adoecido poderá ter, né? Por que eu coloquei poderá? Porque você tem que me responder o primeiro lá, se ele pode ser considerado doença ocupacional. Ele sendo considerado doença ocupacional, quais são os direitos trabalhistas que esta pessoa poderá ter? Ok? Continuando, como comprovar um nexo de causalidade? Porque toda vez que a gente fala em doença ocupacional, a gente equipara a acidente do trabalho, né? Como é que eu vou efetivamente fazer esta comprovação deste nexo de causalidade e dizer que efetivamente a pessoa ficou adoecida, né, no ambiente do trabalho, ou então que esta pessoa, né, pode alegar, em sede de uma contestação, por exemplo, que ela adquiriu o coronavírus, perfeito, dentro de um transporte público, dentro de um supermercado, e não efetivamente dentro do ambiente de trabalho. Então, toda vez que a gente tem uma doença ocupacional ou um acidente do trabalho, nós temos que comprovar o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito. Como é que se deu, né, o adoecimento desta pessoa?
no caso do coronavírus, como comprovar esse nexo de causalidade? Tá? Por fim, fazer uma correlação entre a medida provisória 927 de 2020, que trata a respeito desse assunto, perfeito, com a decisão do STF. Então, a gente tem que olhar esta medida provisória 927 de 2020, tem um artigo específico que trata a respeito disso, com a decisão da semana passada do STF. Vejam os reflexos, né, jurídicos que esse trabalho pode acarretar. Vamos pensar numa situação onde, se a pessoa ficou só adoecida e se restabeleceu, ok, sem maiores problemas, tá? Não que isso efetivamente não tenha aí a responsabilidade do empregador, tal como entrega de equipamentos de proteção individual, máscara, luva, bota, capacete, e assim vai, perfeito? Mas imagine a seguinte situação fática, se nós tivermos aí o evento óbito. Porque quando a gente fala de evento óbito, nesta seara que a gente vai fazer o trabalho, a gente está falando de uma pensão mensal vitalícia. Toda vez que ocorre uma doença ocupacional ou um acidente do trabalho, né, nós falaremos a respeito de uma pensão mensal vitalícia, que a gente já sabe que a expectativa de vida do brasileiro é 75 anos de idade, tá? Então, a partir do momento que eu falo de, efetivamente, com o evento óbito, né, ocorrendo uma doença ocupacional com evento óbito, eu tenho que falar de pensão mensal vitalícia. Poxa, se você pegar uma pessoa com 30 anos e pegar a expectativa de vida dela de 75, nós temos uma projeção de 45 anos de pagamento. E como comprovar esse nexo de causalidade, né, que efetivamente se contraiu o coronavírus no ambiente de trabalho e não num outro ambiente que não seja o ambiente de trabalho, tá? Isso está tendo inúmeros reflexos jurídicos na seara trabalhista, muita gente adoecida, muita gente vindo a óbito, não são poucas, ontem bateu o recorde, né? 600 pessoas a óbito. Então, é um tema que está bem inflamado, né? Em decorrência aí do que nós estamos vivenciando, perfeito? E a ideia desse trabalho é efetivamente fazer o reflexo, né? Na nossa área, direito do trabalho, tá? Tem muita gente me procurando a respeito disso, tirando informação, muita gente que está adoecida, muita gente que efetivamente perdeu um ente querido, tá? Então, esse é o trabalhinho que eu idealizei para vocês. Data da entrega. Improrrogável. Vou aqui, né? Improrrogável. Prorrogável, digitado e individual. 13 de maio. Ok? Ou seja, a semana que vem, tá? Vocês entregarão todos para Elaine Moreno. Você fará para mim, Elaine, por gentileza, uma relação de todos que entregaram. Envia todos os trabalhos num único arquivo, numa única pasta para mim. Tudo bem? Sim, senhor. Do jeito que eu fiz da outra vez, né? Ponho a relação primeiro e depois mando os trabalhos. Exatamente. Não esquece de deixar... não deixe de incluir ninguém, pelo amor de Deus, hein? Tá. Só pede o pessoal... Desculpa. Eu gostaria que você perguntasse depois no grupo, depois que
na semana que vem. Se todos entregaram, se tem alguém faltando, faça uma conferência com a lista, para não acontecer o que aconteceu na B1, né, de alguém ter ficado aí, dizer que enviou o e-mail, mas o e-mail foi para o spam e aquela conversa toda, perfeito? Sim. Em relação ao tema do trabalho, alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida a respeito do tema do trabalho? Professor, pede para o pessoal salvar em PDF, para ser mais fácil, porque senão eu tenho que transformar em PDF para poder passar para o senhor. Então, que eles já façam isso. Então, já está solicitado. Amigos, por gentileza, para facilitar aí a vida da Elaine, transformem um arquivo em PDF. Já deixei aqui ser digitado para facilitar. Perfeito? Então, por gentileza, transformem em PDF e remetam para a Elaine. Em relação ao tema, alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar algo ou não? Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver. Temos. Ninguém quer me perguntar. Professor. Uma de cada vez, senão não consigo ouvir. Diga, Isabel. Bom dia, professor. Então, o tema do trabalho é o coronavírus. Não, o tema do trabalho não é o coronavírus. Perfeito? Um reflexo a respeito de tudo isso. Tá bom. Tá? Eu quero saber se ele pode ser considerado por doença ocupacional, qual foi a decisão do STF sobre o assunto, que saiu a semana passada, como eu mencionei, quais são os direitos trabalhistas, ok? Como comprovar o nexo de causalidade entre a doença ocupacional, né, e, efetivamente, o ambiente de trabalho. E temos a medida provisória 927 de 2020, ela efetivamente fala que o coronavírus pode ou não ser considerado doença ocupacional. Perfeito. Só tivemos também uma liminar do STF a semana passada. Eu quero saber o que é STF, é órgão supremo, tá? Não tem superior a ele. Perfeito? O que ele diz a respeito do assunto. Então, são vários, não é o coronavírus, são vários assuntos relacionados ao coronavírus. Sim, professor. Várias indagações a respeito deste tema. Tá. Perfeito? Tá bom. Isso no direito do trabalho é o que está efetivamente sendo explorado. Como eu disse, acabei de mencionar. Muita gente adoecida, tá? Nós temos as pessoas que estão adoecidas porque estão na linha de frente, que são efetivamente os profissionais de saúde, perfeito? Nós temos as pessoas que não estão na linha de frente, mas estão trabalhando, estão ficando adoecidas, tal como em Passo Fundo, que o frigorífico da JBS, né? Passo Fundo não tinha um histórico de coronavírus. O frigorífico da JBS, uma pessoa foi contaminada e contaminou, acho que 30 pessoas, salvo engano. Perfeito, teve que paralisar suas atividades. Depois, em Porto Alegre, Passo Fundo está sendo a segunda cidade de maior contaminação. Não tem nada a ver com o profissional de saúde, mas as pessoas lá estão contaminadas. A pergunta é, aqui, como comprovar o nexo de causalidade que essas pessoas ficaram adoecidas dentro do ambiente de trabalho? Ok? Que aí cabe a responsabilidade do empregador. Então, é isso, não é me escrever a respeito de coronavírus, entendeu? É um vírus, não quero nada, é um vírus que surgiu na Índia, na China, não quero nada disso. Eu quero que me responda a estas perguntas. Na verdade, é uma pergunta, são várias perguntas, né? E fazer uma correlação com a MP 927 com a decisão do STF, que modificou alguns dispositivos da medida provisória em sede de liminar. É isso que eu quero saber. Nada mais do que isso. Tudo bem? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta para mim relacionado ao trabalho? Denise, você ia me perguntar alguma coisa? Você não ia me perguntar algo?
Não, professor, eu só disse que estava tudo bem, que tinha entendido. Tá. Bom dia, Obrigada. professor. Fala, Carlos Eduardo, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Desculpa, eu peguei um pouquinho fora do... Eu entendi o trabalho já. Ele é manuscrito ou ele é digitado? Meus amigos, ele é manuscrito ou ele é digitado? Digitado. Digitado, tá aqui, ó. Digitado. Digitado, tá? De forma individualizada, transforma em PDF. Beleza, professor. Transformar em PDF e enviar para a representante de classe. Tá ok. Perfeito? Perfeito, professor. Garanto para vocês que é um trabalho, como eu posso dizer, bem desafiador, de muita reflexão, de muito tato para se lidar com esta situação, tá? Não só em relação a efetivamente os operadores do direito, que somos nós, até para o juiz efetivamente decidir, especialmente, né, nesta parte do nexo de causalidade, que é efetivamente a correlação que a gente tem que fazer com o ambiente do trabalho e o adoecimento do colaborador, tá? Então, a gente aí, efetivamente, vai ter muitas ações, na minha opinião, versando sobre isso, tá? Muitas mesmo a respeito desse assunto, perfeito? E imagine a seguinte situação fática, um empresário que, por uma infelicidade, 2, 3 colaboradores dele vierem a óbito, tá? Imagina ele ter que pagar uma pensão mensal vitalícia para esta família, né? Então, são dois pedidos em especial, o direito material, tá? E, efetivamente, o dano moral, no caso de óbito. Então, eu acho que é uma situação que vai ter que tanto o operador do direito, que é o primeiro juiz da causa, que somos nós, os advogados, como o próprio Poder Judiciário, vai ter que sopesar isso com muita cautela, com muito tato. Até porque é um vírus que todo mundo, que a medicina em si, né, desconhece muito dele ainda, perfeito, se propaga no ar pelas últimas pesquisas, contanto que supermercado e assim vai, é os lugares que mais têm facilidade de se contrair a doença. Então, comprovar esse nexo de causalidade e, efetivamente, atribuir a responsabilidade, né, a alguém pelo óbito de uma pessoa, não é algo tão fácil assim, né? Responsabilizar alguém atribuindo óbito para o empregador não é uma coisa fácil, efetivamente, de ser feita. Por isso que eu acho que terá que ter muito tato. Agora, o mercado, né, trabalhista, nesse sentido, está inflamado, como eu disse? Sim, um monte de gente perguntando, muita gente adoecida e muita gente com parentes próximos aí que vieram a óbito e indagando a gente. Tal como, poxa, não era para ele ir trabalhar, foi trabalhar e ficou adoecido e veio a óbito. Simples assim, a história que está chegando é essa. Não era para ele trabalhar, a atividade não era considerada essencial, foi trabalhar, adoeceu, já tinha uma morbidade e efetivamente veio a óbito. E aí, tem responsabilidade ou não? Aí é reflexão de cada um, tá? Não podemos nos esquecer que nós somos hermeneutas por natureza. Alguma pergunta, meus amigos, a mais, por favor? Alguma pergunta a mais a respeito do trabalho? Não, professor, está entendido. Então, tá bom. Então, por gentileza, façam aí com carinho, tá? Que com certeza a gente não sabe quando vai terminar esta pandemia. Então,
na minha opinião, vai ser um tsunami aí de ações efetivamente ligado ao assunto, tá? O telefone aqui no escritório não para de gente perguntando a respeito disso. Tá? O Supremo já se manifestou, então vamos efetivamente discutir a respeito dele. Tudo bem? Eu vou passar isso pelo WhatsApp, a Elaine Moreno, o tema, aí ela repassa para vocês num grupo, e aí vocês façam aí uma pesquisa a respeito do trabalho. Vamos lá, salvo engano, nós falamos de compensação de jornada, aula passada. Nessa aula a gente vai falar de suspensão e interrupção, de trabalho, então é 10, não é férias agora. Calma aí, deixa eu puxar aqui. Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Adentrando a aula, falando sobre esse tema suspensão e interrupção do contrato de trabalho, ele é um dos temas mais longos, mas também a partir do momento que a gente entende ele, tá? A grande ideologia a respeito desse tema é entender quando efetivamente o contrato de trabalho está suspenso. Ficou melhor para vocês visualizarem? Tá melhor aí? Com certeza, professor. Tá bom. Então, relacionado a este tema, interrupção e suspensão do contrato de trabalho, eu já gostaria de dizer o seguinte, a gente tem que aprender a regra. Aprendendo a regrinha aqui, quando a gente está falando de suspensão e quando a gente está falando de interrupção, aí nós temos as hipóteses, né, efetivamente interruptivas e suspensivas do contrato de trabalho. Fica muito mais fácil. Perfeito? Eu elenquei as que eu considero mais importantes, que a gente vai aí discorrer no decorrer da aula, mas eu não vou falar de todas aqui, que estão inclusive na matéria. Eu vou exemplificar com 4 ou 5, depois é só colocar na regra, senão eu vou ficar lendo muita coisa, porque é uma apostilinha de, efetivamente, 17 folhas. Porém, peço, efetivamente, que vocês entendam a regra. Entendeu a regra, o restante fica fácil de fazer a inclusão, a hermenêutica, né? Do caso concreto à norma. Então, primeiro a gente tem que entender a regra, depois, efetivamente, eu tenho que entender a legislação, e depois eu tenho que saber, ok, que com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Então, as hipóteses que não são legais, eu coloquei aqui, né, no rol, as diversas hipóteses legais, ok, de cada uma dessas modalidades, interruptivas e suspensivas do contrato de trabalho. Mas ainda há as hipóteses, ok, que pode ser discutida entre partes. Então, como eu sempre venho falando aí de contrato de trabalho, por isso que é importante ter o desenvolvimento de um bom contrato de trabalho logo no seu nascedouro, não pegar contrato de trabalho elaborado aí pelo Dr. Google, contrato de trabalho, eu sempre venho dizendo isso, feito por contador, já em programas prontos, tá? Tudo isso faz parte de cláusulas contratuais. Então, para que não paire qualquer dúvida a respeito se a causa, né, é interruptiva ou suspensiva, é melhor que efetivamente já deixe isso pré-estabelecido mediante um contrato de trabalho, se não tivermos aí as hipóteses legais. Perfeito? Então, vamos começar a nossa aula fazendo uma abordagem inicial. Inicialmente, faremos a distinção entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. E depois estudaremos aí diversas hipóteses de cada uma dessas modalidades. Como sabemos, a principal obrigação do empregador é remunerar, obrigação de dar, enquanto a principal obrigação do empregado é prestar os serviços, obrigação de fazer. Não podemos nos esquecer que o nosso direito,
né? Ele é embasado no direito obrigacional, tá? Obrigação de dar, obrigação de fazer. O nosso direito, ele é efetivamente embasado no direito obrigacional. E a sua responsabilidade é sempre patrimonial. Perfeito? Então, essa é a primeira situação que a gente tem que ter em mente, né? Que o nosso direito, ele é sempre, tá? Embasado no direito obrigacional. Você sempre terá uma obrigação com alguém, tá? O simples fato já de viver em sociedade, tá? De estar embutido dentro de uma sociedade, você já tem obrigação com terceiros. Eu tenho obrigação, efetivamente, de prestar um serviço educacional para vocês, ok? Vocês têm a obrigação, efetivamente, de assistir a aula, têm a obrigação de fazer o trabalho. A qualquer relação nossa é movida mediante direito obrigacional. Pois bem, há diversas circunstâncias que levam à sustação desses efeitos do contrato de trabalho, como, por exemplo, afastamento por acidente do trabalho, suspensão disciplinar, greve e etc. Tanto nas hipóteses de interrupção quanto nas hipóteses de suspensão contratual, não haverá prestação de serviços. Guardem vocês esta frase. É a principal da nossa aula de hoje. Tanto nas hipóteses de interrupção quanto de suspensão contratual, não haverá prestação de serviços, tá? Então, quando a gente fala de efeitos do contrato de trabalho, tá? A gente já sabe que nas hipóteses de suspensão e interrupção, não haverá prestação de serviços. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, quando estivermos falando efetivamente de suspensão e interrupção, não haverá prestação de serviço. Mas o contrato de trabalho está ativo, sim. Tá? Então, o contrato de trabalho, ele efetivamente, inicialmente, ele é formalizado. Depois, ele tem uma segunda fase, que é a gestão desse contrato. Temos as fases interruptivas e suspensivas desse contrato de trabalho. Ok? E depois temos a fase da extinção do contrato de trabalho, que é o término dele. Então, quando a gente falar de interrupção e suspensão, a gente já sabe, tá? Que não haverá prestação de serviços. Entretanto, em se tratando de interrupção contratual, permanecerá a obrigatoriedade de pagamento de salário. Enquanto na suspensão contratual, o empregado não presta serviço e não recebe salário. Amigos, aqui é a principal parte, né? Na verdade, este parágrafo, ele é o principal da nossa aula, tá? Deixa eu colocar aqui. Quando a gente fala de interrupção, não há obrigatoriedade de pagamento de salário. Quando a gente fala que não há obrigatoriedade, desculpem, quando a gente fala de interrupção, que fala da obrigatoriedade de pagamento de salário, perfeito. Falando em pagamento de salário, está se falando em pagamento de encargos sociais. Toda vez que a gente fala de pagamento de salário, o reflexo disso é pagamento de encargos. Perfeito? Então, não é só o salário. Você tem férias, 13º, fundo de garantia, INSS, e assim vai. Ao passo que, quando a gente fala de suspensão contratual, tá? O empregado não presta serviço e também não recebe salário. E aí não há, efetivamente, o reflexo de encargos salariais. Então, este parágrafo é o principal da nossa aula. Tanto nas hipóteses de suspensão quanto nas hipóteses de interrupção, não há que se falar em prestação de serviços. Ponto.
No caso de interrupção contratual, não haverá prestação de serviço, mas permanecerá a obrigatoriedade do pagamento do salário. Em relação à suspensão contratual, ok, o empregado não presta serviço e também não recebe salário. Eu abri a nossa aula falando efetivamente das regras, né, para a gente entender este tema, interrupção e suspensão do contrato de trabalho. A primeira delas é essa. Primeiro, que tanto na suspensão quanto na interrupção não há prestação de serviço, só que na interrupção, ok, há efetivamente o pagamento de salário e na suspensão não há pagamento de salário. Eu esquematizei da seguinte forma, tá? Para ficar mais claro para vocês. Os dois requisitos. O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, tanto na interrupção quanto efetivamente na suspensão. O empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se sim, interrupção contratual. Se não, suspensão contratual. Então, preencha aqui esse quadrinho os dois requisitos que eu mencionei no parágrafo acima. O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, tá? Porém, efetivamente, o empregador continua obrigado a pagar os salários. Se ele ficar obrigado a pagar salário, caso positivo, interrupção contratual. E não, caso de suspensão contratual. Porém, fora este quadro, eu vou passar uma regrinha dos 2 S's para vocês, para ninguém esquecer. Em letras garrafais. Vocês estão me acompanhando aí? Ninguém fala nada, eu fico meio... Deixa eu ver. Estamos, professor. Sim, professor. Então, vou colocar aqui, ó. Para ninguém esquecer. É muito simples. Regra dos 2 S. Deixa eu pôr esse S em maiúsculo. 36. Regra dos 2 S. 2 pontos. Suspensão. Suspensão. Nunca mais esqueçam isso. Sem trabalho, sem salário. Ok? Sem trabalho, sem salário. Os 2 S's, ó, de suspensão. Sem trabalho, sem salário. Para a gente entender a diferença de suspensão e interrupção. Aqui esse C cedilha, eu vou deixar aqui, né? Interrupção. Sem trabalho, vírgula. Com salário. Perfeito? Então, aqui, ó, para a gente entender, né, a regra dos 2 S, entendendo a suspensão, efetivamente a interrupção fica mais fácil. Suspensão sem trabalho, regra dos 2 S, sem salário. Isso costuma cair muito no exame de ordem, inclusive, a gente quando dou aula, né, em curso preparatório para a OAB, eu gosto desses mnemônicos para ficar mais fácil a decoreba, né? Para que efetivamente não, na hora
que cai uma pergunta, se é causa suspensiva ou se é causa interruptiva do contrato de trabalho em decorrência dos reflexos do pagamento do salário, entendendo a regra dos 2S, fica bem mais fácil. Ou você vai incluir como suspensão ou você irá incluir como interrupção. Ficou claro isto para os senhores? Esta regra? Sim ou não? Perfeita, professor. Ficou clara, professor? Só uma pessoa falando comigo, eu me sinto abandonado. Ficou Professor, claro? também respondi. Ah, então tá bom. Ficou. Professor, Diga lá. se não me engano, essa interrupção, quem tá dando isso aí é o pessoal do banco, quem tem predisposição, né? Quem tem algum tipo de problema, os bancários afasta grávida ou que tem algum problema cardíaco, eles estão sendo afastados, mas estão recebendo o salário normal. Sim. Hoje está uma discussão em decorrência aí do nosso ilustre coronavírus, né? Essas situações de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Por isso que vocês vão dar uma lida lá na MP 927, perfeito, para efetivamente entender a respeito do que eu estou mencionando aqui. Tudo bem? Professor, Diga. então quer dizer que, vamos supor, para eu suspender, eu tenho um funcionário, tá? Eu posso suspender ele, tem quantidade de dias que eu posso suspender ele ou é por tempo indeterminado? Vamos ver as hipóteses, amigo, aí a gente vai tratando a respeito do assunto. Pode ser? Sim. Que aí eu vou falando efetivamente as regras. A primeira é essa, tá? De suspensão e interrupção. Entendeu a regra dos 2 S's, tá? Suspensão sem trabalho, sem salário, e interrupção sem trabalho com salário, que vai de encontro aqui com o nosso quadrinho, tá? O empregado deixa de prestar serviços provisoriamente, o empregador continua obrigado pela legislação a pagar os salários decorrentes do contrato de trabalho. Se sim, interrupção contratual, se não, suspensão contratual. Regra dos 2 S's. Em relação à sua pergunta, você já vai ter a resposta dela daqui a pouquinho. Então, efetivamente, vou dar uma mandada aqui com a aula. Tudo bem? Tudo bem, professor. Além disso, é importante lembrar que o período de interrupção... Então, a primeira regra já passei para vocês, hein? Regra dos 2 S's. Partindo do pressuposto que vocês já sabem isso, que sabem que efetivamente não se há trabalho, mas se for suspensão é sem trabalho, sem salário, interrupção sem trabalho com salário. Além disso, é importante lembrar que o período de interrupção contratual é contado como tempo de serviço, enquanto de suspensão não é. Isso é de extrema relevância, ok? Por quê? Muitas das vezes, direito do trabalho e direito previdenciário, eles efetivamente são duas áreas do direito, né? Duas áreas irmãs do direito. Andam efetivamente de mãos dadas. Aqui no escritório eu faço tanto previdenciário como trabalhista. E a pergunta que chega aqui com certa frequência, né, corriqueiramente, poxa, doutor, fui lá na Previdência Social, ok, e o meu benefício foi negado, mas eu tenho tempo, né, para me aposentar. Aí você vai fazer a contagem, vai ver o que efetivamente aconteceu, ok? E ver que o histórico laborativo desta pessoa, ela efetivamente, tá, teve algumas suspensões no seu contrato de trabalho. E tendo suspensão de contrato de trabalho, não é computado como tempo de serviço. E por que não é computado? Porque sem trabalho, sem salário. Sem salário, não há que se falar em cargo. Sem cargo, não há recolhimento de INSS. Sem recolhimento de INSS, não é computado como tempo de serviço. Então, aqui,
especialmente no direito previdenciário, que as pessoas chamam que o INSS indeferiu o meu benefício erroneamente. Perfeito? Mas indeferiu por qual motivo? Porque existe uma previsão do direito do trabalho, ok? De suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Teve uma época da sua vida laborativa que o seu contrato foi suspenso. Será que você não ficou adoecido? Será que você não foi efetivamente... o seu contrato efetivamente não ficou suspenso por um longo lapso temporal? Será que na época não teve uma pandemia? Perfeito? Aí as pessoas, muitas das vezes, acabam lembrando coisas que aconteceram de 15, 20 anos atrás. Não lembra, não se recorda, acaba esquecendo isso, tá? Então, como eu disse, direito do trabalho e direito previdenciário são duas áreas irmãs do direito que andam de mãos dadas. As pessoas que efetivamente procuram a gente aqui no previdenciário é porque ela já teve um processo trabalhista comigo, ok? E ela precisa da cópia desse processo trabalhista, né, para apresentar na Previdência, porque ou o benefício está sendo negado, ou o benefício está a menor, ou teve um recolhimento a menor. Então, efetivamente, ela precisa desta orientação, senão as pessoas acabam não entendendo. E a gente, para fazer qualquer pedido, seja trabalhista, seja previdenciário, ou com os reflexos na Previdência, a gente tem que entender isso. A interrupção é contado como tempo de serviço. Por que é computado como tempo de serviço? Porque ao recebimento de salário, e havendo recebimento de salário, há incidência do pagamento, ok, efetivamente, das contribuições previdenciárias. Enquanto de suspensão, não é. Outra observação relevante é a regra que na suspensão contratual não haja recolhimentos vinculados como o FGTS. A gente já conversou a respeito disso, né, que efetivamente, se não há salário, não há que se falar em pagamento de encargos trabalhistas. Então, temos que tomar cuidado com isso, tá? Duas exceções, apenas a regra efetivamente de suspensão contratual. Ou seja, duas exceções de suspensão contratual em que o tempo de serviço é contado e que deve haver recolhimento do FGTS. Apenas duas exceções à regra. Prestação do serviço militar obrigatório e afastamento por acidente do trabalho após o 16º dia. Então, são efetivamente as únicas duas exceções à regra da suspensão contratual. Prestação do serviço militar obrigatório, ok, e efetivamente afastamento por acidente do trabalho após o 16º dia. Suspensão contratual é que o tempo de serviço é contado e que deve haver recolhimento do FGTS. Prestação do serviço militar obrigatório e afastamento por acidente do trabalho após o 16º dia. Tá? Em termos de... Então, esta é a segunda regra que a gente tem que saber relacionada aí, efetivamente, à suspensão do contrato de trabalho. Em termos de efeito de interrupção e suspensão do contrato de trabalho, convém destacar que em ambos os casos é garantido ao empregado o retorno ao cargo anteriormente ocupado e também garantia dos direitos alcançados pela categoria durante o período de afastamento, o que inclui o patamar de salários, ou seja, se tiver aumento salarial, efetivamente ele terá direito ao recebimento. O artigo 417 da CLT diz: ao empregado afastado do emprego, são assegurados por ocasião de sua volta todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Então, voltando aqui, ó,
Não podemos nos esquecer que o empregado, tanto na suspensão quanto na interrupção, deixa de prestar serviços provisoriamente e ele vai ter que voltar. Tá? Ele terá que voltar. O contrato de trabalho dele está ativo. Por isso que eu disse para vocês e reitero a exaustão. Tá? O nosso direito do trabalho não se restringe apenas e tão somente à audiência trabalhista. Eu já expliquei isso na aula passada para vocês. A gente tem, efetivamente, a parte da elaboração do contrato de trabalho, que é feito lá com o RH, e depois tem que a parte da gestão, que é feito com o DP. Eu tenho que estar atrelado, eu tenho que ter uma relação destes empregados que estão afastados provisoriamente, porque eles têm direitos trabalhistas. Não é porque a pessoa efetivamente não está trabalhando, tá? Que ela não tem direito trabalhista. Perfeito? O artigo 471 é claro. Ao empregado afastado do trabalho são asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que em sua ausência tinham sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. Então, cuidado com isso, tá? Então, essa parte de gestão contratual pertencente àquela parte da advocacia trabalhista preventiva é de extrema importância. A cada empregado eu tenho que ficar fazendo um contrato de trabalho e a gestão dele. Foi afastado, no caso de mulheres, efetivamente, estão grávidas, não está grávida, no caso específico dos homens, está em serviço militar, não está em serviço militar, estão adoecidos, não estão adoecidos, a todo momento, tá? Eu tenho que ficar monitorando isso. Não é só fazer o contrato de trabalho, assina e está valendo, que é o que na maioria das vezes acontece, né? Se elabora o contrato de trabalho, efetivamente não há o monitoramento, e aí há o reflexo disso no Poder Judiciário, tá? Então, para quem pretender trabalhar no direito do trabalho ou previdenciário e quer fazer esse trabalho de gestão, é isso que nós temos que efetivamente conhecer. Interrupção do contrato de trabalho, tá? Detalharemos nesse tópico os afastamentos em que o empregado deixa de elaborar, mas continua a receber a prestação remuneratória. Como eu disse para vocês, eu vou elencar aqui, tanto da interrupção, tá? Quanto efetivamente da suspensão, umas 5, 6 direitos que cabem efetivamente interrupção e suspensão para exemplificar. Mas eu tentei colocar aqui na nossa apostila o maior número de causas possíveis. Mas não esqueça, com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Então, quando a gente for formalizar contrato de trabalho, a gente tem que pensar nas causas suspensivas do contrato de trabalho, indo sempre de encontro com a norma, a todo momento. Quando eu digo norma, não só a legislação em si, mas com as convenções coletivas de trabalho a qual aquela categoria profissional pertence, tá? Então, primeira situação de férias, tá? Primeira situação de interrupção contratual. Férias. As férias são um exemplo clássico de interrupção contratual, pois o empregado deixa de prestar serviço, mas continua a receber os salários. Perfeito? Então, é um exemplo clássico, né? Como a própria letra aqui, letra da lei diz, tá? Artigo 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Então, a gente está falando da primeira situação fática interruptiva do seu contrato de trabalho. Ele deixa de prestar o trabalho,
mas tem direito aí à remuneração, que, inclusive, ela é acrescida de 1/3 constitucional. A própria Constituição diz que tem que se pagar 1/3 a mais, tá? E vejam com muita atenção, hermenêutica, literal, interpretação da norma, sem prejuízo da remuneração. Ele não fala nem de salário, hein? Qual a diferença entre salário e remuneração? Salário é efetivamente algo fixo. Remuneração, perfeito, meus amigos, é o salário acrescido de algum adicional. Adicional de hora extra, adicional por tempo de serviço, adicional de noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, e assim vai. Perfeito? Então, ele menciona aqui, ó, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Vejam que não está escrito salário. Hermenêutica literal. Já mencionamos que um e e um ou no direito tem uma conotação enorme para nós, interpretação e assim vai. Tá? DSR. Descanso, estamos vendo as hipóteses de interrupção contratual. DSR, descanso semanal remunerado, também conhecido como repouso semanal remunerado, tá? É hipótese de interrupção, pois é de que o empregado não labora, tá? Mas, regra geral, continua a receber salário. A Constituição Federal, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Preferencialmente, não obrigatoriamente. A gente já estudou DSE. Então, é preferencialmente aos domingos e não obrigatoriamente aos domingos. Perfeito? Então, ele tem que ter uma folga semanal, um descanso semanal remunerado, que efetivamente, o próprio nome já diz, né? Descanso semanal remunerado. Preferencialmente aos domingos, mas ele pode ter isso na segunda, na terça, na quarta, tá? Mas pelo menos um domingo por mês ele tem que descansar. É onde ele efetivamente não está prestando serviço, tá? Mas estará recebendo salário. Feriados. Perfeito? Nos feriados, de forma geral, não é prestado serviço, mas o empregador continua a ter direito ao salário correspondente. Interessante notar que a Lei 605 de 49, que trata do repouso semanal remunerado, tá? E o pagamento do salário nos dias e feriados civis e religiosos. Condiciona a remuneração do dia à sua idade e pontualidade do empregado no decorrer da semana anterior. Nós já vimos, como estudamos DSR, para que se ter direito ao DSR, ele tem que ter assíduo, ou seja, nunca ter faltado na semana, e pontual, não ter chegado atrasado. 2 requisitos. Perfeito? Intervalos remunerados. Além do período à disposição do empregador, a legislação também prevê períodos de descanso para que o empregado possa recuperar suas energias, se alimentar, conviver com a família, etc. É exemplo de intervalo remunerado previsto no artigo 253 da CLT. Olha só, para os empregados que trabalham no interior de das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então, para quem trabalha em câmara frigorífica, ou entrar e sair de câmeras frigoríficas,
tá? A cada 1h40 de trabalho contínuo, ele terá 20 minutos de repouso. E esse período de repouso é computado como de trabalho efetivo. Perfeito? Então, a cada 1h40, descansa 20. Tá? Cada 1h40, descansa 20. Sendo que este período é considerado causa interruptiva, né, do contrato de trabalho. Sem trabalho, mas com o recebimento de salário. Férias justificadas, as abonadas. Caso a falta tenha amparo legal, tá? Como veremos nas diversas hipóteses elencadas no artigo 473 da CLT, ou então não tem amparo legal, empregador abone. Olha o que eu estou mencionando aqui. E o empregador abone, prevalece, faltas, é tratada, tá? No artigo 473 da CLT. Tá? Então, tem amparo legal. Mas, não tendo amparo legal, e o empregador abone, deixará de haver a prestação de serviço, mas haverá o pagamento de salário. O que eu quero dizer com isso, meus amigos? Eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? O que eu sempre venho mencionando, que é a terceira regra. A primeira delas é saber a diferença, efetivamente, entre interrupção e suspensão. A segunda dela é, efetivamente, ver as hipóteses legais, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Estamos tratando de férias, hipótese legal, artigo 129 da CLT, DSR, falando efetivamente de Constituição Federal, feriado, perfeito, Lei 605 de 49, estamos falando de intervalo efetivamente remunerados, artigo 253 da CLT, e estamos falando aqui, ó, hipótese legal das faltas justificadas, que é o segundo requisito da regra. Primeira, a diferença entre interrupção e suspensão. Segunda, hipóteses legais. A terceira, aonde não temos amparo legal, tá? E o empregador efetivamente abone. Deixará de haver prestação de serviço, mas haverá o pagamento de salário. O que eu quero dizer com isso para vocês? É aquela situação onde eu digo que com a reforma trabalhista prevalece o negociado sobre o legislado. Perfeito? Então, estamos aí na terceira regra, onde prevalece o negociado sobre o legislado. Se efetivamente tem amparo legal, lógico, né? Somos obrigados a seguir a norma. Mas se não tem amparo legal, de repente, efetivamente, o empregado falte e não traz nenhuma justificativa, e cabe ao empregador decidir ou não se é causa interruptiva do contrato de trabalho. Aí cabe ao empregador decidir se é causa interruptiva ou não. Entendeu? De repente é aquele empregado que nunca falta, né? De repente, é aquele empregado que toda vez que a gente precisa que ele fique um pouco a mais na empresa para ajudar mesmo recebendo hora extra, porque a gente já falou que no pagamento de sobrejornada, muitas das vezes o empregado pode recusar, ele não tem interesse em receber a hora extra, prevalece aí o mútuo consentimento e diz que não acarrete prejuízo ao empregado, de repente ele não quer fazer hora extra, um direito que lhe assiste. Não quero fazer hora extra, não tenho interesse em fazer horas extras. Perfeito? Então, nesta situação, onde o empregador onde o empregador abona, tá? Não tem amparo legal, mas cabe ao empregador falar, não vou abonar.
ele tem que efetivamente, qual a importância disso? Informar ao departamento pessoal da empresa, senão vai constar lá um desconto, né, indevido no empregado. E aí ele receberá menos. Perfeito? Estas possibilidades de faltas justificadas, tá? Essas de interrupção contratual estão previstas lá no artigo 131 da CLT. Ok? Como eu disse, justificada pela empresa, entendendo-se como tal, a quem não tiver determinado desconto do correspondente salário, tá? E nos casos referidos no artigo 473, nós temos os casos de casamento, doação de sangue, alistamento militar, alistamento eleitoral e assim vai. Então, por tudo que a gente está vendo até aqui, vejam que a todo momento a gente está tratando, né? O contrato está ativo, porém não está havendo a prestação de serviço, porém a todo momento a gente está tratando de interrupção ou suspensão, interrupção ou suspensão, interrupção ou suspensão. Isso tem reflexo para o empregado e para o fisco também, tá? Porque efetivamente, se houver pagamento de salário, né? Há efetivamente o recolhimento de encargos trabalhistas, tá? Sob pena da empresa ficar inadimplente. Então, tem reflexo para os três, né? Empregado, empregador e para o fisco. Perfeito? Que ele vai ter que fazer a autuação dessa empresa. Então, veja como a gente tem que ficar monitorando esses contratos de trabalho a todo momento, para ver se é interrupção, se é suspensão, se é interrupção, se é suspensão, e assim vai. Afastamento previdenciário por doença ou acidente, menor ou igual a 15 dias. Quando o empregado fica afastado por até 15 dias consecutivos, em virtude de incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, tá? Lei 8.213 de 91, essa lei é de estudo obrigatório. Tá? Plano de benefícios da Previdência Social. Essa daqui vocês têm que decorar, não tem como ser diferente. Então, como é que você vai fazer um pedido indenizatório numa ação trabalhista, de um auxílio acidente, de um auxílio doença, se não conhece a 8.213? Tá? Prevê que a empresa deverá pagar o salário do empregado e, por isso, configura-se a interrupção contratual. Artigo 60. O auxílio-doença será devido ao segurado e empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade. E no caso dos demais segurados, a contar da data do início da capacidade, enquanto ele permanecer incapaz. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento da atividade por motivo de doença ou de acidente de trabalho ou de qualquer natureza, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então, a gente já sabe que quando acarreta um afastamento previdenciário por doença ou acidente, menor ou igual a 15 dias, é de responsabilidade da empresa. Acarreta uma interrupção contratual. Os 15 primeiros dias, perfeito? Efetivamente, a empresa paga. Depois do 16º dia em diante, é por conta da Previdência Social. Vamos fazer aí, efetivamente, um reflexo disso com a pandemia que estamos vivendo, tá? Imaginem quantas situações de interrupção contratual a gente vai ter agora. E quantas situações de suspensão contratual, porque até o 15º dia, tá? É situação de interrupção, é causa de interrupção. 6º dia em diante, causa de suspensão. Então, tudo isso, né, a gente tem que passar uma orientação para o departamento pessoal, que ele tem que ficar monitorando esses contratos até o momento. Está interrompido ou está em suspenso? Está interrompido ou está em suspenso? Está interrompido ou está em suspenso? Contabilidade fazendo cálculo e efetivando pagamento. Obrigação acessória, guias de FGTS, guia de INSS. Recolhe salário, não recolhe salário. A todo momento isso.
perfeito. Jurídico passando informações e o operacional lá mandando ver, né? Principalmente a contabilidade, o departamento pessoal, ele precisa ter esse conhecimento. Perfeito? Precisa ter esse conhecimento. Convocação. Daqui para frente, tá? A gente efetivamente começa a entrar naqueles casos mais específicos, tá? Convocação da Justiça Eleitoral. Artigo 9, Lei 9.504 de 97, que estabelece normas para as eleições. Inclui a possibilidade de que os eleitores sejam nomeados para participar das eleições, garantindo que esses continuem a receber salários no empregador durante o afastamento. Né? São aqueles mesários, aquelas pessoas que efetivamente prestam serviço, né, munus público. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Tá? Então, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Causa interruptiva do contrato de trabalho. Lockout. Lockout é uma prática vedada pela legislação nacional em que o empregador paralisa as atividades com o objetivo de frustrar reivindicações dos empregados. A grosso modo, é a famosa greve do empregador, tá? Lei 7783 de 89. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar atendimento de reivindicações dos respectivos empregados. Lockout. Caso o empregador proceda ao lockout, os empregados não poderão prestar os serviços. Mas, como é uma prática vedada, a obrigação de pagamento de salário será mantida, o que caracteriza a interrupção contratual. Vejam que tivemos, foi uma discussão aí nacional, quando teve aquela paralisação dos caminhoneiros, tá? Muitos efetivamente chegaram a discutir no Poder Judiciário que a greve, perfeito, que a greve efetivamente foi por parte dos empregadores, dos donos de transportadora, para ter aumentado aí o valor do frete. Foi um lockout. Se foi por parte deles, a gente tem que falar efetivamente em interrupção do contrato de trabalho. Olha que loucura. Agora, se a greve foi declarada abusiva e os empregados que efetivamente não estavam trabalhando, tá? Aí a gente tem que falar de causa suspensiva. Sem trabalho, sem salário. Então, vejam, né? Aquele primeiro princípio que a gente estudou, o princípio da primazia da realidade, né? Como nestes casos, em específico, como ele vem à tona, né? Será que a greve, perfeito, conhecida como greve dos caminhoneiros, foi por parte, efetivamente, dos empregadores, ou teve uma outra vertente que foi por parte dos empregados? E qual o reflexo disso nos contratos de trabalho? É uma causa interruptiva ou uma causa suspensiva do contrato de trabalho? Vocês imaginem agora que, efetivamente, o empregado dizendo o seguinte: poxa, eu fui para a linha de frente, parei os caminhões na pista, aquela coisa toda, porque foi ordem do empregador e ainda tem meu salário descontado. Tá? Não é causa de suspensão, sem trabalho, sem salário, é causa de interrupção, sem trabalho, porém com recebimento de salário. E eu vou ter que fazer prova disso em juízo, o princípio da primazia da realidade. Fatos se sobrepõem a documentos. Vamos discutir o que efetivamente o nosso empregador pediu para que
nós fizéssemos. Representantes dos Conselho Curador do FGTS, Conselho Nacional de Previdência Social. Há 2 casos que configuram interrupção contratual, que é a participação em atividades do Conselho Curador do FGTS e do Conselho Nacional de Seguridade Social. Nestas 2 atividades, tá? Atividades do Conselho Curador e do Conselho Nacional de Previdência Social, as ausências deverão ser abonadas. Então, o representante dos trabalhadores vai ter que participar, né, das diretrizes desses 2 órgãos, das normas e diretrizes desses 2 órgãos, tá? E a sua ausência deverá ser tida como abonadas, tanto no Conselho Curador do FGTS, quanto no Conselho, efetivamente, da Previdência Social. Pessoal, tá todo mundo aí? Tá tudo bem? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus alunos. Tudo bem, professor? Professor, tudo bom? Tudo bem. Puxa, aqui que sobe todo mundo. Eu tenho uma pergunta. Calma aí, deixa eu só entrar aqui no Teams. Deixa eu minimizar isso. Será que é isso? Deixa eu já fechar isso aqui. Ah, é aqui, por isso que eu não estava vendo. Pois não, pode falar. Professor, quando o senhor mencionou, né, a questão, quando o empregado ele é convocado para ser um mesário, por exemplo, né, e ele teria abonados, né, assim, descanso, melhor dizendo, do dobro de dias que ele foi convocado, confere? Sim. Certo. E como que funciona? O empregado, no caso, ele tem um prazo para utilizar desses dias? Ou limite? Dentro do próprio mês, quando ele estiver prestando o serviço. Ele vai receber... dentro do próprio mês. Sim, ele vai receber uma carta, ok, da Justiça Eleitoral, dizendo que ele efetivamente estava prestando serviço, tá? E vai demonstrar isso ao empregador, para que o empregador tenha conhecimento. Certo. Tá? É a prova que ele vai ter em mãos. Ele escolhe o dia que ele pode escolher o dia que ele quiser? Escolher o dia do quê? Se ele tem esses 2 dias que deve ser utilizado dentro desse mês que ele foi convocado, ele escolhe os dias ou como que Quem vai funciona? escolher os dias para o comparecimento dele, se for o que eu estou entendendo na Justiça Eleitoral, é a própria Justiça Eleitoral, né? Ela que efetivamente vai, você tem que estar aqui presente para um treinamento, a maioria das vezes é isso, um treinamento para conhecer sistema, para ver como você deve proceder, perfeito? Isso vai acontecer em 2022, com certeza. E aí... Não, sim. Mas, por exemplo, ele foi convocado, digamos que ele ficou convocado durante um dia, ele teria 2 dias como faltas abonadas, correto? Ele escolhe esses dias ou são logo subsequentes à convocação dele? Não, mas não há que se falar em faltas abonadas, há que falar efetivamente, entendeu? Em pagamento do dia trabalhado. Ah, sim. Claro. Faltas abonadas é uma outra história. Ok? Aqui não há que falar efetivamente em falta. Tá? Depois o período de descanso é uma outra história. Só que o período de descanso é sempre por parte do empregador. A diretriz é sempre por parte da empresa. Não esqueçam. O jus variante é do empregador. Tá? Poder regulamentador, o poder fiscalizador e o poder disciplinar. É por parte do empregador. Ok? Ele que vai determinar isso. Perfeito? Então, haverá o pagamento do salário. Depois, você está me falando do descanso, tá? Não da falta, né? Do descanso, entendeu? Efetivamente será. E o empregador vai discutir com ele o melhor momento para se proceder esse descanso. Não, eu entendi. Eu me expressei errado, mas agradeço pela ajuda. Entendi, sim. Respondeu a pergunta. Falar em falta, entendeu? Na verdade, ele foi... Por isso que eu abri 2 tópicos. Convocação da Justiça Eleitoral é uma outra situação e falta é outro tópico. Faltas justificadas abonadas e convocação da Justiça Eleitoral. Perfeito? É uma outra história. São tópicos diferentes. Tudo bem, meu amigo?
Sim, professor, obrigado. Participação em comissão de conciliação prévia, tá? Então, tem algumas empresas, né, para fazer um link entre empregado e empregador para refazer aí a reivindicação de alguns direitos, institui a CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Tá? Que o objetivo é de estabelecer soluções amigáveis, tá? De problemas trabalhistas, tá? Havido entre empregado e empregador, para que a gente não vá bater aí efetivamente as portas do Poder Judiciário e sobrecarregar ele mais. Tem algumas grandes empresas que têm uma comissão de conciliação prévia efetivamente já embutida, né, dentro do seu quadro, que é extremamente relevante, eu acho, é uma outra parte da advocacia trabalhista preventiva, ok? Você ter aí um elo de ligação entre empregado e empregador, sem falar direto com o empregador, né? Essa fala direto com o empregador, muitas das vezes, não surte bons efeitos. Então, é bom ter um interlocutor, né, que faça esse elo de ligação. Então, o representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo, tá? O despendido nesta atividade. Então, a pessoa, muitas das vezes, coloca-se alguém que trabalha lá dentro da empresa, né? Representando todos os empregados. E temos lá instituído uma comissão de conciliação prévia, nada mais que uma salinha lá. E, efetivamente, ele agenda uma reunião para tratar com o empregador sobre, efetivamente, algum direito, né, alguma coisa que ele discorde no ambiente de trabalho. Esse período que ele está conciliando, tá? Que ele está conciliando, que ele está atuando como conciliador, é computado como tempo de trabalho efetivo. A interrupção contratual, ou seja, ele está sem trabalho, mas é computado como tempo de trabalho, perfeito, e efetivamente ele está recebendo o salário, tá? Essas CCPs, Comissões de Conciliação Prévia, funcionam muito bem, perfeito? Funcionam muito bem. Desde que a gente tenha aí um interlocutor, um mediador, um conciliador, muito bom, tá? Eu gosto de ter nas empresas uma comissão de conciliação prévia e entre o empregado, aí passa para mim, para que eu faça uma análise do que ele efetivamente está dizendo. Aí a gente agenda uma reunião com o empregador para a gente conversar a respeito. É um modo de eu fazer com que meu trabalho se sobressaia, tá? Que ele efetivamente me veja a importância, né? Me veja com importância naquela advocacia preventiva e fico conversando com o empregado. Perfeito, e leva ao empregador. Muitas das vezes é alguma coisa pontual. Ô, Marcos, doutor Marcos, efetivamente esse equipamento aqui de proteção individual não está bom. Ou essa máquina aqui é uma caldeira, ela já está com o prazo de vistoria dela vencido. De repente, se isso estourar, um compressor de ar, vai efetivamente estourar um quarteirão aqui, todo mundo pode se acidentar. A gente já conversou efetivamente com o empregador e ele não toma as medidas cabíveis, tá? O que a gente pode fazer para melhorar este cenário que a gente está vivenciando aqui? Olha, eu acho que o banheiro está pequeno para a quantidade de funcionários, precisava aumentar, e aí não vai faltar assunto, ok? Mas é uma forma, efetivamente, a gente se manter próximo do empregador, né? E próximo dos empregados. A gente consegue manter aí essas duas pessoas bem próximas, tendo um interlocutor no meio, perfeito? E aí é lógico que depois a gente põe uma roupagem jurídica nisso e leva para o empregador, já com uma roupagem mais bem elaborada, mais bem esboçada, com uma outra linguagem, perfeito? Para que não haja esse confronto, né, de frente entre empregador e empregado. Licença maternidade, tá? Interrupção do contrato de trabalho desde a confirmação da gravidez, tá?
até 5 meses após o parto. E, deixa eu ver aqui só uma situação. Tá, exatamente isso, é a última. Licença maternidade, tá? Sempre na licença maternidade há uma discussão, efetivamente, se a empregada gestante, se está se falando efetivamente em interrupção ou suspensão do contrato de empreendimento ou contrato de trabalho, mas o entendimento majoritário é que a licença maternidade configura a interrupção do contrato de trabalho, ok? Então, porque a discussão que se tem mas não fica a cargo da Previdência Social? Sim, tá? Mas sempre há esta discussão. A corrente dominante, perfeito, é que efetivamente é caso de interrupção contratual de trabalho. E aí, meus amigos, tem um monte de outras... eu falei para vocês que ia falar uns 5, 6, porque esse tema é enorme, né? Umas 5, 6 requisitos a respeito, efetivamente, das causas interruptivas da suspensão. Eu elenquei alguns aí, mas tem um monte, tá? E eu só pediria para vocês darem uma lida, porque após o intervalo eu efetivamente falo aí das causas de suspensão, tá? Já estou até com a minha garganta seca aqui. A grande problemática é o seguinte, é entender a regra, se é suspensão, se é interrupção. Entendendo isso, o restante efetivamente fica mais claro. Entender que nós temos o legal, perfeito, as interrupções legais, e temos efetivamente onde prevalece o negociado sobre o legislado. Entender que efetivamente precisamos fazer um bom contrato de trabalho, vendo essas causas efetivamente interruptivas e suspensivas do contrato de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que elaborar, porque esse rol ele é exemplificativo, ele não é taxativo, tá? Esse rol é exemplificativo e não taxativo. Então, a gente tem que saber, primeiro, se há previsão legal, se não havendo previsão legal, o que eu vou estipular efetivamente com o meu cliente e como eu vou tratar, por exemplo, uma falta. Será uma falta justificada ou não será uma falta justificada? Tá? Tudo bem? Falem comigo. Tudo, professor. Tá. Eu vou tomar uma água, vou tomar um café, porque é muita coisa. Daqui a pouquinho a gente volta. Pode ser? Pode. Deixa eu minimizar aqui e pro Teams. 27 pessoas. Tá todo mundo muito quieto, tá tudo bem por aí? Vocês entenderam? Deu para entender a aula? Ou vocês estão com alguma dúvida? Então, aí, efetivamente... Professor, Olá. eu tenho uma pergunta. Com o coronavírus, está tendo a interrupção, né, do trabalho de alguns funcionários que estão no grupo de risco por 60 dias, né? Está tendo a suspensão, a interrupção do contrato. A minha pergunta são prorrogáveis, às vezes, por mais 60 dias e assim por diante. A minha pergunta no retorno, se esse funcionário for mandado embora por conta dessa pandemia, cabe ação? Cabe ação, lógico, entendeu? Você está falando do desligamento? Caso ele seja desligado. Sim, reintegração. O contrato de trabalho aqui está ativo. Entendi. Entendeu? O contrato de trabalho está ativo aqui. Ele tem uma estabilidade provisória.
tá? Com certeza, você vai pedir a reintegração dele. Ah, tá. Então, por conta da pandemia, se ele for mandado embora, cabe a ação devido ao contrato dele ainda estar ativo. Então, Sim, cabe senhor. ele tem uma estabilidade por um determinado tempo. Sim, aí eu tenho que ver, para te responder com a certeza disso, eu tenho que ver qual é o motivo, né? Foi uma doença ocupacional? Foi um acidente do trabalho? Ok. A gente precisa encaixar uma hipótese legal, ok? Sim. O caso da interrupção dele. Mas, via de regra, até preciso verificar se na Convenção Coletiva de Trabalho fala alguma coisa de causa interruptiva do contrato de trabalho. Tudo isso tem que ser visto. Perfeito, professor. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ah. Pessoal, vou tomar um café. Daqui 20 minutinhos a gente volta, pode ser? Ok, professor. Bom café, professor. Aí eu vou ter que mandar no grupo. Vai. Simples. Você vai esquivar para fazer o que mesmo? Não sei se eu vou esquivar, tô pensando ainda. Nossa, a internet aqui não está tendo as coisas aqui. Elaine! Oi, Oi, tudo bem? tô bem, Elaine, você? tudo jóia. Posso te pedir um favor? Claro. Lembra que o professor falou que ia passar para você sobre o vestimento, o tamanho da saia, que ele tem que ele coloca na firma dele? Lembra disso? Esse professor, o professor É, Marcos? Ai, é, não lembro, não. ele Pergunta falou, para ele antes ele dele falou, gravar. eu fiquei com vergonha, eu falei, Lembro que é abaixo, é no joelho ou abaixo do joelho, né? isso, ele falou que ele ia passar para você para passar para a gente. Então, é a foto, né? Ele não mandou, não. Eu vou até olhar para não pecar, porque vai que ele mandou e eu esqueci, mas eu vou dar uma olhada aqui. Aí, se ele mandou, eu já jogo no grupo. Tá, obrigada. Nada. Eu deixo tudo salvo, porque vai que acontece alguma coisa. Não, tá certa.